De acordo com o Centro de Pesquisas, o estado de Nova York tem uma população de quase 20 milhões de pessoas, dos quais 2/3 residem na área metropolitana da cidade de Nova York, o que faz de Nova York a cidade mais populosa dos Estados Unidos. Shungyak é uma vila localizada no Alasca com 256 habitantes distribuídos por 56 residências e 51 famílias. O estado de Nova York tem uma área de cerca de 141.300 km² e é o 27º maior estado norte-americano. A vila de Shungyak tem uma área de quase 25 km². Destes, quase 22 são de terra e pouco mais de 3 são de água. Alguns dizem que a cidade de Nova York é conhecida como a cidade com o maior poder econômico no mundo. É uma capital cultural e também um importante centro de diplomacia internacional. O nome Shungyak está associado ao termo esquimó Isen Yak, que significa jade, uma pedra muito abundante na região. 2 lugares contrastantes em cada detalhe. 2 lugares totalmente diferentes. E se eu lhe disser que estes lugares são muito parecidos? Como podem 2 lugares tão distintos serem tão iguais? Alasca. Estamos no Alasca, um lugar incrível, de uma beleza incomparável. É o maior estado dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, tem o menor percentual de habitantes por quilômetro quadrado. Bem-vindos a Shungyak, Lar das Águias. Shungyak está localizada no nordeste do Alasca, uma área de clima ártico, uma região remota e sem qualquer estrada que a conecte com qualquer outra vila vizinha. Este é Anthony Sherman, sua mulher Irene e seu filho Hezekiah. Tony mudou-se para Shungyak e assumiu a função de missionário, posição que a Conferência do Alasca buscava preencher. A minha mulher e eu viemos para Shungyak porque Deus nos chamou para vir para cá. A gente já estava ministrando na escola bíblica durante as férias e acreditamos que já era hora de a gente se mudar para cá, porque o nosso coração dizia isso. Quando a família de Sherman se mudou para Shungyak, eles não possuíam água encanada e existia somente um fogão a lenha para aquecer a casa. Durante as primeiras 3 semanas, eles moraram na pequena igreja e depois mudaram-se para a casa pastoral anexa. Bom, o desafio é estar no meio do nada. Quando não se tem amigos, quer dizer, você conhece as pessoas daqui, mas você não tem amigos aqui. Bom, não dá sempre para sair na hora que você tem vontade. Ou visitar minha família nas Filipinas e não dá para fazer isso, sabe? Porque a viagem é muito cara. Alguns dos desafios que enfrentamos aqui são, sabe, a logística, o clima, as muitas dificuldades que a gente encontra aqui na vila. Mas eu tenho meu marido e meu filho também, tenho Deus comigo. Tem sido uma experiência super positiva pra gente, porque estamos realizando a vontade de Deus. E não tem nada melhor do que isso, realizar a vontade dele. Tony trabalha como profissional de saúde na clínica da vila. Ele, juntamente com seus colegas, é o primeiro a cuidar de todos os problemas de saúde da população do local. Tony e sua equipe atendem às emergências que vão desde suicídios até acidentes com motos de neve.
Se alguma emergência estiver fora da capacidade da clínica, ele envia os pacientes em um avião-ambulância para Kotzebue, uma cidade a quase 270 quilômetros de distância. Através da posição que ocupa, Tony consegue obter o respeito e a confiança da comunidade e não perde uma oportunidade para se conectar com as pessoas. Então, além do trabalho que realizamos na clínica e da minha profissão, passamos um bocado de tempo com as crianças e também com a maioria dos idosos. Durante a semana, nas segundas-feiras, temos o grupo de jovens para as crianças acima de 8 anos. E elas vêm para nossa casa. Às terças e às quartas à noite tentamos ir na casa das pessoas. Nas noites de quarta realizamos estudos bíblicos com a família. Nas quintas-feiras, nós, geralmente, nessa noite em especial, levamos os instrumentos musicais e vamos cantar geralmente com os idosos da nossa vila. O que mais que a gente faz? Sábado. Sábado a gente tem a escola sabatina para as crianças e, na medida do possível, realizamos cultos para os adultos. Nos sábados à noite a gente tenta visitar um idoso na sua casa, sabe? A gente tenta frequentar a casa das pessoas o máximo possível. Oi? Deus maravilhoso. A igreja e a casa pastoral foram construídas na década de 70, mas nenhuma das duas teve função ativa desde os anos 80. Há alguns anos, ela vem sendo utilizada para a escola bíblica de férias pela Igreja Adventista Delta Junction. Tony e Irene vêm promovendo a escola bíblica em sua residência, já que a igreja não está adequada para as reuniões durante os meses de inverno. O nosso sonho é que a igreja algum dia tenha pessoas frequentando ela. No momento, ela não está adequada para a realização de cultos no inverno e nem no verão. Ela precisa de muitos reparos e, atualmente, não temos membros ou reuniões, mas o nosso sonho e esperança é que temos a certeza de que Feito Deus no nos Alasca. proverá com muitos membros. Bíblia Sagrada. Tony Sherman, Bering Air, Sunia. Essa é uma das principais metas do casal desde que eles foram bem recebidos pela comunidade. A necessidade de um lugar para se reunirem vem aumentando. Moradores já comentaram que se a igreja estivesse funcionando, as pessoas iriam. A gente está mobiliando e reformando a igreja e investindo muito, muito tempo e esforço e também dinheiro, porque a gente sabe que Deus um dia vai prover os fiéis, que Deus trará as pessoas e que Ele abrirá as portas e que chegará o momento em que teremos uma congregação de verdade. Teremos uma família. O trabalho precisa ser realizado com paciência e orações são feitas todos os dias. Apesar do trabalho missionário da família Sherman ser guiado por Deus, o clima frio, as circunstâncias difíceis e a distância dos parentes são desanimadores. Minha mulher e eu algumas vezes nos sentimos desencorajados quando estamos sozinhos e a gente se sente bem sozinho e ficamos tentados a achar que não estamos causando um impacto e que ninguém se importa com a gente, sabe? E que não temos nenhum apoio e em outras vezes achamos que seria bom mudar e abraçar outro tipo de causa, sabe? De missão, onde existam mais pessoas trabalhando como uma equipe de verdade. Às vezes eu penso, quais são as minhas fraquezas? E isso, de certa forma, me ajuda a entender que, ao mesmo tempo, que Deus está me ajudando a vencê-las. Eu sou muito impaciente.
Quero que algo aconteça de um jeito e se quero algo, eu quero que aconteça logo. Mas vivendo aqui, aprendi que as coisas não acontecem quando você quer que aconteçam. Uma das coisas que sempre nos deu esperança é que estamos fazendo algo que Deus nos pediu para fazer. E a gente tem conforto nisso. Ser missionária é como deixar tudo o que você tem para trás e viver em um lugar diferente, sair da sua zona de conforto. Gente, como é que vocês estão? Estamos indo bem. O frio da água e dos icebergs, de certa forma, me faz lembrar da frieza que pode vir do coração quando você se sente só, distante de Deus. E mesmo assim, o calor do amor de Deus e do seu povo pode trazer para dentro da sua vida uma conexão maravilhosa que o ajudará a não se sentir sozinho. O que inspira a Irene e eu são algumas coisas diferentes. Deus continuamente proverá oportunidades, Ele abrirá portas. Ele fará com que as coisas realmente aconteçam, sabe? Ele vai dar uma luz pra gente. Como começar um novo estudo, então alguém dizer alguma coisa que nos incentiva, como ver o fruto dos relacionamentos que estamos criando com as crianças e também com as outras pessoas da comunidade. Sabe, Deus vai fazer alguma coisa para nos ajudar a enxergar que o trabalho dele está sendo bem feito aqui e que o nosso objetivo é deixar ele feliz com isso. A coragem e a lealdade de Tony e Irene são contagiantes. A determinação deles em cumprir a missão nos dá inspiração. Deus e seus anjos os confortam e os incentivam a seguir em frente, mesmo com os desafios. Os rostos, os sons, as pessoas, as paisagens. Apesar de tão pequena e completamente isolada, ainda assim, Shongyak é uma grande prioridade para Cristo. O exemplo da família Sherman é um belo testemunho de altruísmo para reavivar a missão. Eles podem estar sozinhos, mas nunca estarão abandonados. Jesus é meu tudo. Quer dizer, Jesus é o motivo de eu estar aqui. Se não fosse por ele, eu não conseguiria, sabe? Eu nunca conseguiria viver aqui por 4 anos. O que é Jesus para mim? Ele é tudo. Ele é meu amigo, ele é o meu incentivo, ele é a minha força. É para ele que eu corro quando eu tô magoado, quando eu não consigo nem falar com a minha própria família e eu converso com ele sobre qualquer problema que eu tenha e é ele quem está me transformando de dentro para fora. Olhe para essa paisagem. Os glaciares, os icebergs, a água, as montanhas. Você poderia se sentir bem solitário aqui. Talvez como em Nova York, mas de um jeito bem diferente. Alasca. Nova York. Estamos aqui no Times Square. Que tremendo contraste entre o Alasca e Nova York. Tantas cores, luzes piscantes, milhões de pessoas. O glamour, a fama, o burburinho. Nova York é uma cidade muito diferente de Shongyak. À primeira vista, parece que todo mundo tem algo a fazer, lugares para ir, todos prontos para aproveitar a vida. Não importa o quão ocupadas as pessoas pareçam estar, quantas distrações acreditam ter. O que importa é, se não aceitarmos Jesus em nossas vidas, teremos um vazio dentro de nós. Nos sentimos sozinhos, mesmo em meio à multidão, e esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. Nesse sentido, Nova York é exatamente igual a Shongyak.
Pode parecer vibrante, mas por dentro somos todos iguais. Pessoas necessitando desesperadamente de um Salvador. Este foi um desafio enfrentado pela divisão norte-americana. Como chegar às pessoas tão importantes para Cristo num lugar isolado como Shongyak? E como alcançar pessoas num lugar agitado e vibrante como a cidade de Nova York? O maior problema é alcançar uma cidade grande e que agora se tornou super importante na igreja em todo o mundo. Nova York é um símbolo. E não é só de grandes cidades, mas também quando lemos os escritos de Ellen White, era um foco onde ela basicamente dizia como Nova York deveria ser trabalhada e como isso deveria ser feito. Nova York foi escolhida pela Associação Geral e pela Divisão Norte-Americana como um lugar onde o Centro Mundial de Evangelização Urbana deveria ser primeiro implantado. Para realizar o sonho e enfrentar os desafios foi criado o Nova York 13, uma iniciativa para evangelização urbana abrangente, criada para ter a participação dos administradores das igrejas, diretores de departamentos, pastores e membros das igrejas na região metropolitana de Nova York. O centro realizou em um ano mais de 400 campanhas de evangelismo. Para alcançar essa sinergia, a diretoria da igreja planejou cada detalhe, discutiu ideias, formou grupos de orações intensas, focou em orações intercessoras, conduziu programas de treinamento e também a primeira escola internacional de evangelização de campo. Vemos os pastores e muita gente leiga entusiasmada. As igrejas estão entusiasmadas. E nós estamos vendo uma situação fenomenal acontecendo aqui. E acredito que Deus está aqui, Ele está trabalhando com a gente e com as pessoas. Participei de vários eventos e vi como o auditório do Hunter College ficou cheio para a campanha de evangelismo do Nova York 13, presidido pelo palestrante Mark Finley. Existem muitas formas para participar. Uma delas, claro, é contatar o seu pastor e dizer: Pastor, queremos que a nossa igreja participe do Nova York 13. Ernestine Finley conduziu um seminário de treinamento para leigos, intitulado Ilumine seu mundo para Deus, com a participação de quase 600 leigos interessados em aprender os princípios de evangelização. Já estamos perto do reino, aguardando para sermos aceitos, e nós estamos procurando por eles. Nós vamos encontrá-los. Quem são eles? Os leigos estavam comprometidos com Cristo, e seu entusiasmo em testemunhar fez a diferença na cidade de Nova York. Quero ver milhares de novos discípulos servindo ao Senhor aqui nessa cidade. Quero ver a igreja regenerada, reavivada. Eu quero ver uma nova vida na comunidade adventista de Nova York. Pela primeira vez foi organizada uma escola internacional de evangelização de campo, com professores especializados de diversas universidades e instituições adventistas. A iniciativa teve lugar na Igreja Luso-Brasileira no bairro do Queens. Consistia de aulas práticas e seminários explorando os princípios bíblicos de evangelização urbana abrangente no contexto das grandes metrópoles do mundo, além das ferramentas necessárias para lançar uma abordagem de evangelização abrangente nos seus respectivos territórios. As aulas eram realizadas diariamente pela manhã, e à noite a maioria dos participantes frequentava seminários de evangelismo nas igrejas de Nova York e Nova Jersey.
tive a honra de retornar ao local onde iniciei no ministério, a histórica Igreja Adventista do Sétimo Dia em Manhattan, para conduzir um seminário de 3 semanas chamado Revelação da Esperança, como parte da missão Nova York 13. Mark Feeling era o anfitrião das reuniões e Robert Costa traduzia as mensagens para o espanhol. O seminário teve como resultado o batismo de 70 pessoas com o envolvimento de 7 igrejas. Jovens do programa Um Ano em Missão desenvolveram um criativo método de evangelização, estendendo para a comunidade o ensino do inglês como um segundo idioma. O projeto foi possível com o esforço de toda a equipe, porque a gente viu que a comunidade basicamente de dominicanos, eles não falavam inglês e então a gente teve a ideia de ajudar eles com alguma coisa que realmente eles precisariam. Então por isso a gente criou as aulas de segunda língua. As aulas são muito boas para mim. Estou feliz de ter estas aulas na minha comunidade, porque elas me ajudam a falar o inglês corretamente. A maioria dessas pessoas é imigrante e você consegue entender o motivo da maioria estar aqui. E a dificuldade que eles têm em se comunicar em inglês com as pessoas que estão à volta deles, sabe? Isso é uma desvantagem. Então, ajudá-los a superar isso, na verdade, é uma bênção. Bom, as aulas terminam hoje. Esta é a última. E amanhã vai começar a cruzada de evangelismo no centro, na 11th Street. Nós convidamos todos eles para participar oficialmente dessa cruzada, como se fosse basicamente uma aula prática, já que a cruzada será realizada em inglês e traduzida para o espanhol, então convidamos todos para irem, sabe? Eles terão lugares reservados para eles poderem praticar o inglês. O Departamento de Saúde da Divisão Norte-Americana também realizou uma conferência sobre saúde, que ofereceu a oportunidade de treinamento dos líderes das igrejas nos princípios de saúde e na condução de vários programas para atenderem dentro das igrejas e comunidades na Grande Nova York. Agradecemos a Deus pelos imensos recursos que obtivemos com a conferência. As pessoas vieram de todos os lugares. Elas vieram de lugares tão distantes quanto a Califórnia. Elas vieram de estados diferentes do país. E, é claro, aos nossos irmãos e irmãs, homens e mulheres, visitantes e convidados da cidade de Nova York. A Nova York 13 atendeu às necessidades e deu esperança para a solução dos problemas de saúde da comunidade. O Dia do Mexa-se foi um evento onde as igrejas, escolas e instituições de saúde promoveram corridas, caminhadas ou outras atividades para crianças, jovens e para a família. Os objetivos do Dia do Mexa-se dentro do contexto do Nova York 13 eram a confraternização, estender a bondade, fazer amigos e compartilhar a mensagem de saúde, esperança e plenitude. O mundo está cheio de inconsistências. E esta não é a maneira que uma pessoa deve ser. Não é a maneira que eu quero viver minha vida, com inconsistências. Então, eu descobri que se eu construísse uma relação com Deus, eu encontraria a consistência para minha vida. O encontro dos acampamentos no Nassau Coliseu foi um sucesso total. Quase 13 mil pessoas compareceram aos cultos no sábado. Cerca de 135 pessoas foram batizadas após os cultos de adoração. Quando eu penso na minha vida e eu vejo um enorme vazio que não pode ser preenchido com nada. E já tentei de tudo, mas eu não consigo encontrar a paz que nos sustenta. Isso só consigo em Deus. Aquela paz em viver, mesmo sem nada para comer, mas você tem a paz e você está feliz. E só com meu Deus eu sinto que eu posso restaurar a minha vida e me tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor e fazer mais por esse mundo. E assim eu me sinto feliz.
Os números apontam que pelo menos 5.200 batismos já foram realizados como resultado do Nova York 13. Deus ama as pessoas, não importa onde estejam, não importa em que situação elas se encontram. Elas podem estar isoladas num lugar distante, podem estar isoladas na multidão. Deus está interessado em preencher o vazio, trazer realização e um propósito para uma alma solitária. Do calor de uma cidade grande até o frio de um vilarejo aparentemente esquecido. Deus quer dar a esperança e, especialmente, companheirismo, independente da necessidade. Nossa tarefa é abrir os nossos corações para Ele e entregar nossas vidas ao seu serviço. Pode ser o trabalho de um só ou ser o de milhares de pessoas. Deus preencherá os vazios e tornará sua mensagem conhecida. Somente precisamos querer. Aqui na entrada do glaciar, você sente o incrível poder da presença de Deus. É um lugar incrível. Um lugar onde a natureza mostra as marcas deixadas pelas mãos de Deus. É uma paisagem belíssima e nos ajuda a entender que Deus é real, de que o trabalho realizado por Ele é maravilhoso. Penso nos primeiros 4 versos do Salmo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Na quietude e solidão de um lugar como esse, sentimos a presença de Deus. E não importa se você está em uma cidade grande ou se está no interior isolado, onde quer que esteja, você pode procurar por Deus e você o encontrará.